Oi, gente. Então eu tinha parado no vídeo anterior falando da primeira lei de Ohm, ok? Tava falando da primeira lei de Ohm e comecei a falar da segunda lei de Ohm. Então vamos dar continuidade aqui então para a segunda lei, tá? De Ohm, que era a relação à resistividade, tá? Enquanto a primeira foi sobre a, a resistência, essa aqui nós vamos falar principalmente de resistividade. Estou partilhando aqui isso. Então, é a segunda lei de Ohm, tá? Ela vai falar da resistividade, que é o que? A resistividade, gente, é uma característica do material, tá certo? Então, cada material tem uma resistividade, tá certo? É uma característica própria, intrínseca do material. Por exemplo, o cobre tem uma resistividade, o ouro tem uma resistividade, o alumínio tem uma resistividade e assim por diante. Geralmente a gente fala em metal, tá? Porque é metal que é feito o material, os fios, né? Os fios são feitos de metais, né? Hoje em dia eu não sei como está a fabricação desses fios, vocês estão fazendo. Eles não fazem mais os fios de cobre por causa de muito roubo, né? Não sei se eles têm feito com alumínio puro também, eu creio que não. Eles estão fazendo ligas aí metálicas de menos valor econômico para o pessoal não, né, não extrair os fios da rede elétrica, né? Que você sabe que acontece muito isso, né, gente? Então, voltando, essa é a famigerada segunda lei de Ohm, ok? Vai falar que a resistência ela é igual a ela é igual o produto da resistividade, que é essa letrinha aqui, que é o Rho, tá certo? A resistividade, que é o Rho, tá? Tem uma medida aqui nesse quadro direito, a medida dela é ohm vezes centímetro, ohm vezes centímetro, vezes quem? O comprimento do condutor ou do fio, tá? Em centímetros aqui, ó. A gente tá colocando, aqui tá dando em centímetros, tá? Pode ser metros também, tá certo? Geralmente no sistema internacional é metro, né, gente? Aqui está dando em centímetro, mas no sistema internacional é metro, o comprimento é metro e essa resistência ela vai ser inversamente proporcional à área da seção, tá? Do condutor, de um fio. Qual que é essa área da seção aqui, ó? Esse corte que tem o fio, você está vendo? Nós temos o fio retilíneo aqui, mas temos o que? Um círculo aqui, ó. Tá vendo esse círculo aqui nessa ponta esquerda do fio? É a área, tá? É a área dele aqui. Tá certo? Não é o comprimento. O comprimento tá horizontal. E a área da seção aqui dele é essa área redonda aqui. E os pontinhos, novamente, são o quê? São os elétrons, né? Ou cargas, tá? Mas vamos falar de elétrons, né? Que fica melhor. Então essa resistência ela é o quê? Ela é diretamente proporcional à resistividade e ao comprimento e inversamente proporcional à área. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você quiser um fio mais grosso ou mais fino, o que vai acontecer, né? Na rede elétrica, por exemplo. Daqui a pouco eu dou um exemplo disso aí, tá certo? Só vamos simular aqui, ó. Se eu simular então, ó, vou simular a resistitividade primeiro. Eu vou diminuir ela. Vocês notem o que vai acontecer com o fio aqui. Esse fio que é laranjado, tá? Vamos ver. Ó, tá vendo? Eu diminuí a resistitividade do material ou do fio. A resistência dele o quê? Baixou. A resistência dele ficou pequitinha, né? A resistência dele ficou pequena lá, ó. O que isso vai acontecer? Se a resistência está pequena, vai passar o quê? Né? Você tem aqui, nesse caso aqui, ó, vamos aumentar aqui, ó. Se eu aumento a resistitividade, eu aumento quem? A resistência. Vocês notaram aqui que eu vou ter mais elétrons aqui, tá? Eu estou só colocando o parâmetro da resistividade aqui. Resistividade grande, tá? Vai ter uma resistência grande também aqui, ó. Porque vai ser diretamente proporcional, tá? O comprimento eu não estou mexendo no comprimento ainda. Deixa eu simular de novo aqui. Agora para o comprimento. Deixa eu diminuir o comprimento para ver o que vai acontecer, ó. Quando eu tenho comprimento diminuto também, eu tenho que a resistência, né, ela diminui, o R. O R diminui. Se ao passo que eu aumento o comprimento do fio lá, tá? Eu aumento a resistência, tá certo? Eu aumentei a resistência.
Aí isso aí vai causar alguns problemas. Por quê? Se eu tiver um fio, um comprimento muito grande e muito fino, tá? Ele vai superaquecer. Vai ter um problema de superaquecimento, tá certo? Então, fios finos, gente, não são muito bons não, tá? Os fios mais grossos são ideais, principalmente para ligação de chuveiros, tá? Porque ali passa muita corrente, né? Muita corrente, tá? E aquece muito por efeito Joule. Então, vamos ver agora a questão da área. É o que eu tô falando, ó. A área, ó. Se eu diminuo a área, o fio não tá fino, ó. Tá vendo? Fio fino. O que que tá acontecendo com a área? A área A tá pequena e o R tá grandão. O R tá grande. O que que tá acontecendo, né? Eu tô tendo uma resistência muito grande aqui, ó. Tá certo? A resistência tá muito grande. É superaquecimento, tá? Fio fino no chuveiro é justamente isso. Não dá muito certo, tá certo? Fio, se colocou um fio muito fino, a resistência vai aumentar, vai dar mais aquecimento, né? Aí vamos aumentar a área agora do fio, ó, preste atenção. Aumentando a área, aumentando a área, aumentando a área, aumentando a área, ó. Eu vou ter uma resistência pequena, tá certo? A resistência vai estar pequena, ou seja, os elétrons vão passar com mais facilidade, né? Quanto menor essa resistência, mais facilidade para esses elétrons escoarem aí pelo fio condutor. Então, para chuveiro, recomenda-se que você coloque um fio mais grosso, tá certo? Um fio mais grosso para você não ter problema de superaquecer o fio e queimar o seu chuveiro, queimar a resistência do seu chuveiro, tá certo? Queimando a resistência do seu chuveiro, logicamente. Então, vou voltar aqui no MIT para falar de potência, né? Então, potência, gente, ela tem a ver com quem? Com a corrente e com a tensão, tá certo? Mas eu tenho a potência dissipada, tá? Também de um resistor, que você pode relacionar o quem é também ali a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá? E você pode relacionar potência com a tensão ao quadrado sobre a resistência, tá? U ao quadrado sobre R. Ou então você pode colocar potência em função da resistência vezes a corrente ao quadrado. Tanto faz. Mas isso tudo que eu estou falando é para falar de energia elétrica. Energia é o quê? Potência vezes o tempo, né? Então, a energia é potência vezes o tempo, tá certo? E a potência vai ser o quê? Vai ser a energia, né, sobre o tempo, ou seja, a rapidez com que potência, gente, é a rapidez com que um aparelho elétrico, né, principalmente esses que têm resistência, né, consome a energia com o passar do tempo. Então, banhos demorados, logicamente, se tiver um chuveiro com a potência alta, tá? Você vai gastar mais energia, lógico, né? Você vai gastar mais energia, não tem jeito. Um chuveiro com potência de, por exemplo, 4.400, tá? Tem chuveiro de 5.500 também, mas chuveiros 4.400 de potência, watt, né? Watt, que é a unidade de potência, watt, 4.400, né? Você vai ter mais gasto de energia, tá certo? Outra relação que a gente pode fazer aqui é com essa questão do fio ser mais grosso ou mais fino, né? Por exemplo, um chuveiro de 4.400, você liga ele numa tensão de 220, tá? Tensão de 220. Aí o que a gente faz? Você pega para saber o milímetro do seu fio aí, para saber qual fio que você vai usar. Ó, só dando um exemplo aqui. Você vai pegar o chuveiro seu 4.400 watts, potência, com a tensão da rede de 110 volts, vai dividir 4.400 por 220. Desculpa, né? 110 não. Vamos pegar 220, tá? Vamos colocar 220. Então você vai ter 4.400 dividido por 220 volts. 4.400 watts dividido por 220 volts. Tá certo? Que vai dar 20. Então a sua corrente, né? Porque potência é igual a tensão vezes a corrente, então a corrente vai ser o quê?
a potência sobre a tensão, certo? Vai dar 4.400 dividido por 220, que vai dar 20 amperes. E tem certas especificações, se a gente for olhar na tabela, tem tabelas lá de milímetros de fio, por exemplo, 20 amperes, tá? Geralmente eu tenho que deixar um grau como eu vou dizer aqui assim, ó, tá? Eu não posso pôr um fio, a corrente não pode ter só 20 amperes, tá? Ela tem que ter um grauzinho de liberdade ali. Aí a gente costuma acrescentar 25%, tá? Nessa corrente, tá? Então, já que deu 20 amperes, eu vou multiplicar por 25% para dar que vai dar 25 amperes, tá? Geralmente faz para mais. Faz para mais porque você não vai usar exatamente um fio para 20. Aí usa para passar o corrente de 25. Vai passar 20 nele, amperes, mas aí usa um fio que vai passar 25, tá certo? 25 amperes. Então, geralmente esses são fios de 4 milímetros, tá certo? Fios de 4 milímetros. Eu acho que tem alguns livros que trazem essa tabela aí, tá certo? Mas tem como a gente calcular através da segunda lei de Ohm aqui, tá? Que é a resistência igual a resistividade vezes o comprimento, tá? do condutor, do fio, dividido pela área da seção desse fio, tá certo? Então, no geral é isso, tá? Então, eu falei de energia, falei de potência, tá certo? Para generalizar. E falamos das duas leis. O primeiro vídeo, que vocês vão ver da primeira lei, e o segundo vídeo da segunda lei. Ok? E ficamos assim. Depois tem mais vídeos aí a respeito da parte de eletricidade, tá? Aí a gente vai falar um pouco mais na próxima vez. Abração para vocês, até mais.